Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, trazer a vocês mais um tema que eu acho que vai ser super interessante nós conversarmos neste domingo. Mas antes disso, peço a vocês para que curtam esse vídeo se vocês gostarem, para que vocês possam comentá-lo, compartilharem com os amigos e vocês possam se inscrever neste canal para que tomem conhecimento sobre as publicações de outros tantos vídeos tão maravilhosos para as nossas reflexões. Tá bom? Bem, como nós estamos fazendo nas últimas semanas, estamos estudando temas que estamos extraindo deste livro aqui, Perdão, a Chave para a Liberdade. Este livro ele foi psicografado por mim, do autor espiritual Ezequiel. O tema que nós escolhemos para podermos conversar hoje é Nosso Luto e Deus. Se vocês observaram, se vocês estão acompanhando os nossos vídeos, na semana passada eu falei sobre o luto, dor ou sofrimento. Hoje nós vamos falar sobre o nosso luto e Deus. Então, para aqueles que tiverem interesse e não estão lembrados do que assistiram, voltem lá e assistam porque vale a pena. Tá bom? Bem, vou ler um trechozinho do livro para que nós possamos conversar sobre o tema extraído. Onofre decidiu que precisava mudar para ser feliz. E para isso teria que enxergar a vida de uma forma diferente. Sua maior dificuldade era se desvencilhar da ideia de que ele estaria sendo infiel à memória de seu filho por querer ser feliz. Ainda era muito doloroso pensar em Henrique. Um dia ele perguntou para Luísa como ela conseguia viver sem chorar todos os dias pela falta de Henrique. Todo o seu ser doía quando ele se lembrava do seu anjo que partiu, deixando-o só. Luísa respondeu a ele: Só? Como só? Henrique não deixou só. Ele sabia que teríamos um ao outro. O que ele fez foi nos deixar uma lembrança de tempos muito felizes, e isso jamais poderá ser pago por nós. Uma vez ele me disse que sua vinda a este mundo tinha o propósito de nos mostrar que Deus nos amava, dando-nos a oportunidade de vivermos juntos por alguns anos. Eu achei que tinha entendido na época, mas agora eu entendo mais. Ele já sabia que iria mais cedo. Como ele sabia disso, eu não sei. Mas, na minha visão, isso só prova que ele era realmente um anjinho e que Deus nos possibilitou vivermos com a presença dele. Isso é o amor de Deus para conosco. Onofre não conseguiu deixar de se emocionar. Agora que o seu coração estava menos obscurecido pela revolta, conseguia sentir o que a sua esposa lhe falava. Se isso tudo é verdade, então, pensou ele, estava sendo muito injusto com Deus, imaginando que ele jamais o amou. Somente para ficar um pouco mais esclarecido, Onofre ele tinha muita revolta e ele achava que Deus não o amava por ter tirado este seu anjo da sua vida. E quantos de nós não fazemos isso, não é? Bem, paro por aqui. Se nós observarmos quando nós estamos de luto, na maioria das vezes, o primeiro ser a ser, entre aspas, ofendido por nós é Deus. Nós sempre nos rebelamos ao acreditarmos que Ele não nos amou o suficiente para manter aquele que nós amamos ao nosso lado. Acreditamos até muitas vezes que estamos sendo punidos por Deus por não termos aquela pessoa que nós amamos ao nosso lado, ou que esta pessoa acabou indo de uma forma muito violenta e isso massacrou nosso coração, nem importa o que aconteceu. Na maioria das vezes, nós nos
indignamos com o fato do Pai ter levado este nosso amor embora. Bem, será que isso é verdade? Ou será que, diante das nossas experiências da vida, diante do nosso retorno à carne, essas situações elas não estariam programadas para o nosso bom aprendizado? Quero colocar um ponto aqui. Quando eu falo de programação, eu não estou falando de que toda a nossa vida ela é determinada por Deus. O que eu estou dizendo é que todas as vezes que nós reencarnamos, temos pontos da nossa vida que farão parte da nossa programação para o nosso crescer. Então, muitas vezes, quando nós reencarnamos, somos chamados para participar dessa programação e para tomarmos consciência de que alguns pontos são necessários, de algumas experiências que virão para nós, para que nós possamos nos lapidar diante de algumas mazelas, diante de alguns distúrbios emocionais, psíquicos que nós temos e que nós queremos lapidar, que nós queremos crescer e nos melhorarmos. Se é desta forma, quando o Pai nos permite ter um filho, que de repente este filho precise ir cedo, voltar cedo para o plano espiritual, muitas vezes esse retorno ele é sim programado. Não por meio de suicídio, não é isso que estou dizendo, mas às vezes por uma doença, às vezes porque este ser necessita dessa pequena experiência de vida para ele próprio aprender, e nós que estamos ao redor deste ser que nós amamos, aprendermos a lidar com aquela situação da ausência do nosso amor. O nosso querido Onofre, ele estava bastante rebelde com a situação em que ele estava vivendo. E ele acreditava piamente que Deus o estava punindo. Quanto mais ele acreditava nessa punição, mais rebelde ele se tornava, mais indignado ele estava, mais intransigente na busca do seu bem-estar ele se colocava. Se é desta forma, nós, querendo acreditar que a culpa é do outro e normalmente a culpa é de Deus para nós queremos nos eximir das escolhas que fazemos e dos sofrimentos que nós abraçamos. Assim, quando nós estamos vivenciando este tal sofrimento alimentado por nós achamos que estamos merecedores dessa mágoa, merecedores, temos o direito de estarmos magoados, de estarmos revoltados com este Pai de amor. Parece um pouco fora de propósito isso que eu acabei de dizer, mas é uma realidade. Quantas vezes nós nos magoamos com alguém, depois essa pessoa vem buscar o perdão junto conosco e nós até afirmamos, não, eu não vou te perdoar, eu tenho o direito de ficar com raiva de você, eu tenho o direito de estar magoado com você. Então significa que lá no nosso profundo ser nós ainda acreditamos que colocarmos-nos em estados de espírito negativados, colocarmos em situações em que nós estamos sofrendo é um direito nosso. Até que ponto nós vamos refletir e mudar esta forma de enxergar que nós não precisamos sofrer para que nós cresçamos espiritualmente. Durante séculos, nós fomos ensinados que somente cresce quem sofre. Não é essa a realidade mais nos dias de hoje. Nós hoje já temos mais consciência das verdades espirituais e nós já temos condições de mudarmos comportamentos sem um sofrimento exacerbado. A dor, que não é a mesma coisa que o sofrimento, ela ainda é necessária para nós. Enquanto acreditarmos que será pela dor que nós nos modificaremos. Mas o sofrimento hoje já está no nosso patamar evolutivo
num clarear de ideias em que nós não necessitamos mais ficar na dor, sofrendo por ela. Na dor, podemos vivenciar a experiência, abraçar a oportunidade, crescer com ela e seguir em frente. Eu espero, meus amigos, que essa conversa de hoje nossa possa ter trazido mais esclarecimentos para vocês. Eu espero que, se vocês não assistiram o vídeo da semana passada, assistam, vale a pena associar os dois para um melhor entendimento sobre dor e sofrimento. Eu espero, meus amigos, que vocês possam ter um ótimo domingo, uma ótima semana, que nós possamos nos ver no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.